Capítulo 49. Se alguém tem sede, venha a mim. 3 vezes por ano, os judeus deviam se reunir em Jerusalém com propósitos religiosos. A festa dos tabernáculos era o último encontro do ano. Era quando se ajuntava a colheita vinda dos vales e planícies da Palestina. O azeite já tinha sido extraído das azeitonas e as palmeiras já tinham dado o seu fruto. No lagar, as pessoas já haviam pisoteado os cachos de uva para produzir suco. A festa durante 7 dias e os habitantes da Palestina, como também muita gente de outras regiões, vinham a Jerusalém para participar dos festejos. Idosos e jovens, ricos e pobres, todos traziam alguma dádiva como oferta de ação de graças para aquele que havia coroado o ano com sua bondade. Dos bosques, as pessoas traziam tudo o que pudesse ser uma expressão de alegria geral. A cidade ficava com o aspecto de uma bela floresta. A festa não era apenas de ação de graças pela colheita, mas uma recordação do cuidado de Deus sobre Israel no deserto. Para comemorar o tempo que passaram morando em tendas, os israelitas, nos dias da festa, se alojavam em tabernáculos ou abrigos, feitos de galhos verdes e montados nas ruas, nos pátios do templo e nos terraços das casas. As colinas e vales em torno de Jerusalém ficavam salpicados dessas habitações feitas de folhas. Os adoradores celebravam a ocasião com cânticos sacros e ações de graças. Um dia antes da festa vinha o dia da expiação, quando o povo era declarado em paz com o céu. Com vozes triunfantes, o salmo "Dêem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre", Salmos 106, verso 1, era cantado e música acompanhava o povo. O templo era o centro da igreja geral. Em cada lado das escadarias de mármore branco do edifício sagrado, o coro de levitas liderava o serviço de cânticos. Vozes de perto e de longe se uniam à melodia até que as colinas ao redor ecoavam com louvor. À noite, o templo brilhava com luzes artificiais. Há músicas, os ramos ondulantes das palmeiras, o grande ajuntamento de pessoas iluminado com a luz vinda das lanternas suspensas e a majestade das cerimônias causavam profunda impressão nos espectadores. No entanto, a cerimônia mais impressionante era a que comemorava um evento ocorrido durante a jornada pelo deserto. Às primeiras luzes da manhã, os sacerdotes tocavam demoradamente suas trombetas de prata. Seu som intenso provocava exclamações de alegria que vinham das cabanas onde o povo dormia. E era assim que eles saudavam o dia festivo. Depois, o sacerdote tirava água do riacho Cedron em um cântaro e colocava sobre o ombro. E enquanto soavam as trombetas, subia os largos degraus de escadaria do templo no mesmo compasso da música, mantendo um passo lento e cadenciado. No altar existente no pátio dos sacerdotes havia 2 bacias de prata. Os sacerdotes derramavam água em uma delas e igual quantidade de vinho na outra. Através de um tubo, o conteúdo de ambas as bacias corria para o Cedron e de lá para o Mar Morto. Essa água consagrada representava a fonte que, pela ordem de Deus, havia brotado da rocha a fim de saciar a sede dos filhos de Israel. Ao fazerem os preparativos para assistir à festa, os filhos de José viram que Cristo não dava sinais de também querer ir. Desde a cura de Betesda, ele não vinha participando de encontros nacionais. Para evitar conflitos desnecessários em Jerusalém, limitava-se a trabalhar somente na Galileia. Seu aparente descaso com as grandes reuniões religiosas, como também o ódio a ele demonstrado pelos sacerdotes e rabinos, deixaram perplexo até os seus discípulos e sua família. Em seus ensinamentos, Jesus apresentava as bênçãos da obediência, mas ele mesmo parecia indiferente ao serviço que Deus havia estabelecido. Ele se misturava com cobradores de impostos, não levava em consideração as observâncias rabínicas e voluntariamente deixava de lado as exigências tradicionais relativas ao sábado. Tudo isso parecia colocá-lo em conflito com as autoridades religiosas. Seus irmãos achavam que era um erro de Jesus
alienar-se dos grandes eruditos da nação e que esses homens deviam ter razão. Contudo, tinham sido testemunhas da vida sem mancha de Jesus e suas obras os deixaram profundamente impressionados. Eles ainda tinham a esperança de que Jesus fizesse com que os fariseus vissem que ele era o Messias, o príncipe de Israel, e nutriam esse pensamento com orgulhosa satisfação. Eles estavam tão ansiosos quanto a isso que pressionaram Cristo para que fosse a Jerusalém. Disseram: "Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo." João, capítulo 7, versos 13 e 4. Se ele sabia ser o Messias, por que essa estranha descrição? Por que não ir destemidamente a Jerusalém e ali realizar as obras maravilhosas relatadas sobre ele na Galileia? Não se esconda em províncias afastadas, eles diziam. Apresente-se na capital, conquiste o apoio dos sacerdotes e líderes religiosos e estabeleça um novo reino. Motivos egoístas expostos. Esses irmãos de Jesus raciocinavam a partir da motivação egoísta de pessoas que desejam atenção. Então Jesus lhes disse: "Para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado." Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Seus irmãos tinham falado com ele em um tom de autoridade. Ele lhes devolveu a censura, não os desclassificando entre os seus abnegados discípulos, mas com o mundo. O mundo não odeia os que têm o espírito semelhante ao dele, antes ama-os como se ele lhes pertencessem. Não era preciso que Cristo fosse presunçoso, nem que se envolvesse precipitadamente em situações de perigo, nem que apressasse uma crise. Ele sabia que seria objeto do ódio do mundo, sabia que seu trabalho resultaria em sua morte, mas expor-se prematuramente ao perigo não seria fazer a vontade do seu Pai. Havia muita gente de todas as partes do mundo na festa dos tabernáculos, sendo que muitos vieram na esperança de ver Cristo. Os fariseus e os líderes religiosos procuravam por ele, esperando uma oportunidade para condená-lo. Ansiosos perguntaram: "Onde está ele?" Mas ninguém sabia. Ninguém ousava reconhecê-lo como Messias, mas em todos os lugares havia discussões pacíficas, porém apaixonados a respeito dele. Muitos o defendiam, dizendo que ele era o enviado de Deus, enquanto outros o denunciavam como um enganador. Enquanto Jesus chegava discretamente a Jerusalém, usando uma rota pouco utilizada. Se ele tivesse se juntado às grandes caravanas, a atenção do público teria se voltado para ele, e uma demonstração popular teria levantado as autoridades contra Jesus. No meio dos festejos, ele entrou no pátio do templo na presença de multidões. As pessoas viam dizendo que Jesus não ousaria se colocar nas mãos dos sacerdotes e líderes religiosos. Surpresos com sua presença ali, todos se calaram. Ali mesmo, de pé, convertido no centro das atenções da enorme multidão, Jesus falou para eles como nenhum homem jamais já havia falado. Suas palavras mostraram que ele conhecia o serviço sacrificial e os ensinamentos dos profetas muito melhor do que os sacerdotes e rabinos. Sendo um que viu o invisível, falou com positiva autoridade sobre coisas terrestres e celestiais. Assim como em Cafarnaum, o povo ficou admirado com seus ensinamentos, porque ele falava com autoridade. Lucas, capítulo 4, verso 32. Ele se esforçou tanto quanto pôde para conduzi-los ao arrependimento. Não queria ser rejeitado e assassinado por sua nação se pudesse salvá-los da culpa de um ato desses. A pergunta corria de um para o outro. Como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? João capítulo 7, verso 14. Tanto Jesus como João Batista tinham sido descritos como ignorantes por não terem estudado nas escolas dos rabinos.
Os que ouviram ficaram admirados com o conhecimento que tinham das Escrituras, mas o Deus do céu é quem havia sido o professor deles. Ao Jesus falar no pátio do templo, suas palavras deixaram o povo fascinado. Os que tinham demonstrado maior violência contra ele, agora se sentiam impotentes para lhe fazer o mal. O cansaço do povo é reconhecido. Na manhã do último dia da festa, as pessoas já estavam cansadas do longo período de festejos. Inesperadamente, Jesus levantou a voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O povo tinha participado de um cenário contínuo de pompa e festividade. Seus olhos tinham sido ofuscados com luzes e cores, ouvidos foram cheios da mais rica música. No entanto, nada tinha sido oferecido para suprir a necessidade do espírito, nem para satisfazer a sede da alma. Naquela manhã, o sacerdote havia realizado a cerimônia comemorativa, do momento em que Moisés golpeou a rocha no deserto. Aquela rocha simbolizava aquele que, por sua morte, faria jorrar correntes vivas da salvação. Ali, na presença da multidão, Cristo se apartou para ser ferido, a fim de que a água da vida pudesse jorrar para o mundo. Enquanto ele falava, o coração daquela gente se comoveu com um estranho senso de reverência. Como a mulher samaritana, muitos estavam prontos para exclamar: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. João, capítulo 4, verso 15. Muitos dos que ouviram Jesus estavam lamentando sobre as esperanças frustradas ou nutrindo uma dor secreta, ou procurando satisfazer um incansável desejo pelas coisas do mundo. Porém, no meio de todo o esplendor do festivo cenário, eles estavam insatisfeitos e tristes. Aquele repentino clamor, se alguém tem sede, os surpreendeu, e ao ouvirem as palavras que se seguiram, a mente deles se iluminou com nova esperança. No símbolo diante deles, puderam ver a oferta do dom sem preço da salvação. O brado de Cristo para os que têm sede ainda pode ser ouvido, e apela a nós com poder ainda maior do que para aqueles que o ouviram no templo no último dia da festa. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, verso 17.